Eu era um pianista, um organista da igreja. Conhecia bem a teoria musical, porque eu tinha um tio que era maestro. Esse tio nasceu na Itália e trouxe de lá uma literatura enorme a respeito de música, tudo em italiano. Então, eu tive que aprender o italiano para estudar aquilo tudo. Já estudar música também, né? Exatamente. E a minha ideia era copiar o meu tio, ser um maestro, tá certo? De orquestra sinfônica, vejam só. Olha só que interessante. Agora, professor, tem uma história interessante que até mesmo antes da música, você se dedicou um tempo com o seu pai a montar equipamentos Sim. de rádio. Exatamente. Naquela ocasião não havia rádio já montado, disponível nas lojas. Então, meu pai comprava todas as peças, né? Geralmente acompanhava um diagrama, todo complicado, né? Colocar padders, condensadores, bobinas, válvulas, transformadores e toda aquela fiação para coligar aquilo tudo, né? Então, a gente partia de um diagrama. Então, eu aprendi a ler o diagrama e pegar uma peça e tentar soldando aqueles componentes todos. Oh, que interessante, que talento, hein? Exatamente. Um dos seus primeiros talentos, então, a serem formados? Foi, Então foi ler aquela coisa toda, né? O diagrama todo, entender aquilo, fazer as ligações com, vamos dizer, com um soldador, né? E foi uma infância. Isso eu tinha 13, 14 anos de idade. Então, eu aprendi a fazer essas coisas todas. E para a época, isso era uma empolgação muito grande, Exatamente. Né? E eu gostava de fazer aquilo tudo, porque aquilo era um desafio, né? Até um ponto em que eu cheguei a montar, assim, a projetar um amplificador de som, que a gente estava mexendo sempre com aquilo, né? E consegui montar um amplificador com um som extremamente elevado, né? Uma potência sonora muito forte. E aquilo, então, eu gostava de música, então copiava músicas e me divertia com isso aí. E a partir disso foi então que você começou a estudar e se apaixonar ainda mais por música? Exatamente, Então, eu tinha uma teoria musical muito profunda na época. E um conhecimento de música, autores musicais, Beethoven, Shostakovich, Mussorgsky, aquela coisa toda. Conhecia muito a música, muita coisa. Então tinha vamos dizer assim, uma cultura musical muito forte. Muito interessante. E estava entusiasmado com aquilo tudo, né? Eu gostava de ouvir um disco, né? Tocar uma música no piano. Na igreja eu tocava música, tinha um coral, várias pessoas nesse coral, muito grande. E era essa a minha vida.